Brasileiros, boa noite. Como vocês estão vendo, os historiadores vão constatar que estas falas não saíram dos estúdios da Globo e nem de local nenhum financiado pelo cartão corporativo e o dinheiro dos cofres públicos. Este é o retrato do povo na oferta da viúva pobre. Mas quando o empreendimento é do povo, os historiadores vão dizer aos docentes, aos professores, que Deus fica manifesto, porque o que é empreendido por pobre não tem embalagem, ou é conteúdo derramado, porque não tem embalagem que o contenha, ou então não é de pobre. Porque é Jesus que está presente aqui, como ele prometera, que nos informa há 2000 anos atrás, como verdadeiro homem que ele é, ele também tinha suscetibilidade, tinha constrangimentos, sentia dores morais no espírito. E num momento desses, ele registrou isso para os seus discípulos que nos transmitiram em notícia. As raposas têm suas tocas. As aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho de Deus, aqui entre vós, não tem uma pedra para fazer de travesseiro, e nem um teto, a não ser o céu, que o abrigue como de sua propriedade. Mas ele vivia. Ele vivia de uma bolsa de ofertas, que era Judas quem a contabilizava. Para ele e os seus 12 seguidores. Não seria diferente agora. Porque se a humanidade tivesse entendido ele, não o teriam matado. Então é aquela mesma humanidade. Aquela mesma humanidade ingênua, santa em si, mas escrava, dominada pelos demônios que invadem a procriação humana e proliferam no seio da humanidade e a submetem, como submetiam naquele tempo,
quando Jesus lhes dizia: sepulcros caiados, exibindo um título de escolaridade, mas não tem cérebro para justificá-lo. Cegos, guias de cegos, bandidos que sobrecarregam as viúvas e miseráveis de pesados encargos e de submissões morais que eles jamais adotam sobre si. E por causa disso o mataram. Porque o demônio não suporta a verdade. A verdade é o próprio Deus. E é claro, Deus o elimina. Então, hoje, é uma data especial para o Brasil. Tanto que eu até botei a gravata que a minha querida amiga Lore me deu de presente. E até com o pregador aqui. Não o pregador de ouro, porque esse foi roubado por juízes de direito, ministros do Supremo Tribunal Federal, desembargadores, procuradores da República e a Polícia Civil de Brasília. Por que esta data é importante? Não é porque ela marca o 6º atentado pelo qual passei neste período em que, como herdeiro do ideário da Revolução de 64, eu tinha de encerrar o seu 2º período e instalar o 3º e último, que instalei no dia 31 de março de 2020. Cheguei lá. Não decepcionei 370 oficiais que assinaram o manifesto, acreditando no empreendimento, porque acreditam na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que no dia 19 de março de 1964, as mulheres brasileiras deflagraram contra a comunização do Brasil, dizendo: aqui não, esta terra é de Deus. E não erraram, não sei como, mas parece que foram determinados a isso por Jesus. Não tenho dúvida, aliás, que foram. E então estamos agora consolidando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que unia a nação brasileira em sua origem, quando ela nasceu no dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes. Nasceu a nação militar do mundo, a única. Então, quando as nossas mulheres lançaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, dizendo aos comunistas chineses que aqui eles estavam de endereço errado, na verdade, elas instalaram
as suas forças armadas em ação de campo. Marcha quer dizer força militar. Sem equipamento bélico, ninguém marcha. Ataca ou perece. Marcham as forças militares equipadas para a guerra. Era as forças militares da família, que é a nação brasileira. Vejam vocês o que Jesus apronta na nossa cabeça. Tenho certeza que as mulheres brasileiras não rememoraram a história para lançar aquilo, porque foi mais ou menos improvisado. Elas gritaram ao mundo: Forças Armadas e nação, com Deus, pela liberdade. Liberdade em termos políticos quer dizer a democracia, que comunismo repugna, odeia, embora eles preguem isso, porque o do comunista é mentir, porque eles são demônios, e como Jesus ensina, é a mentira que os identifica, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira, diz Jesus. A marcha da família com Deus pela liberdade. Revivia naquele dia 19 de abril de 1648. O dia 26 de abril de 1500, quando os colonizadores portugueses que aqui chegaram entregaram a terra de Santa Cruz em posse para Deus. Marcaram a presença de colonizadores na terra, mas disseram para o mundo através dos séculos: ela é de posse de Deus e nós vamos colonizá-la sob o comando dele. Frei Henrique de Coimbra teria, durante todo o percurso de travessia do Atlântico, revivido as escrituras sagradas, relido os profetas, analisado o percurso espiritual da humanidade? Me parece que não. Então Jesus começou ali. Ele disse: o Espírito Santo falará em vossas cabeças. E o que é o Espírito Santo? É Ele é o Espírito Santo é Ele. E é Deus. Então falou na cabeça de Frei Henrique de Coimbra: esta terra é de Deus. É a terra
da promissão. Que daqui para frente ela vai se preparar para se unir à Terra Santa. E o povo escolhido de Deus, que ele abrigou na Terra Santa, vão se transformar num povo único de Deus, com o povo gerado por Deus na terra da promissão. Então, quem diz que Deus se afastou da terra por pecado de Eva, está equivocado. Jesus disse, e o próprio Moisés, que este planetinha era o Jardim do Éden, onde Deus costumava passear nele. Então ninguém pecou aqui. Girava-se na terra o povo dele, que ia começar quando ele designasse o início disso. E foi no dia 26 de abril que começou. Dia 19 de abril de 1648, as mulheres brasileiras gritaram, militares marcharam. Com a família, que quer dizer a nação, sob o comando de Deus, pela liberdade, porque na terra de Deus é impossível haver cerceamento da soberania de consciência, do livre-arbítrio, da capacidade da pessoa humana ser a regente do seu destino. No desempenho desta tarefa, sob um contrato de honorários, porque eu não assumi a causa como culpado pela destruição da pátria, pelo estado de tragédia em que ela estava. Nem por movimento militar, nem por levante político, nem por levante popular. Eu assumi estritamente como profissional. Profissional de inteligência, jurista, à altura da demanda. Sob o compromisso no contrato de prestação de serviço com o alto comando das Forças Armadas, de que se eu conduzisse a nação a erro, não era para me prender, era para me matar. O documento vai vir a público no momento certo. E
As Forças Armadas em nenhum momento questionaram as estratégias que eu usava. Pelo contrário, em nenhum momento as Forças Armadas me faltaram com o apoio militar, com a segurança que o tamanho da demanda exigia, como não faltam até agora. Mas se Kennedy levou 3 tiros na cabeça no meio da melhor segurança do mundo, Reagan levou uma facada no meio dela, o Papa levou uma facada na barriga no meio da segurança do Vaticano, que não se questiona da capacidade profissional da sua guarda pessoal. Quem seria eu para também não passar por atentados? Só que a minha segurança não é feita por homens aqui. É feita por homens, mas pelos ETzinhos que estão numa nave aí. Tem fotografia lá no Vale, tem lá, quem quiser pode pegar. E aquilo então faz a minha segurança, que eles chamam de redoma. E hoje eu estou vivo aqui por causa dessa segurança, essa redoma. Quando os bandidos arrombaram a porta do meu domicílio, de madrugada, em 15 homens, prevenido para um combate militar seríssimo, assim que eles fizeram aquela gritaria, dispararam a coisa e perderam a noção do que tinham ido fazer. Eu tive de interferir para eles não se matarem tudo lá dentro. Mas aí não sabiam mais o que estavam fazendo. Depredaram tudo o apartamento. Parece uma vingança. Tá, vamos acabar com tudo que tem aqui dentro. Aí de repente não era só aquilo. Começaram a roubar. E roubaram tudo que havia de valor. Não deixaram nada. Inclusive, roupa. Roubaram. E eu fiquei pensando assim, por que levar roupa? É que dentro dos bolsos daquela túnica que eles levavam, tinha 20 mil reais em dinheiro. Roubaram um pregador de gravata e um par de abotoaduras de ouro. Tinha ganhado. E eu não tenho dinheiro para comprar nada, tudo que eu tenho me dão. E aí, ficavam um pouco os 11 lá dentro, de repente, o Carluxo, que chefiava tudo, chegou e disse, ó, o senhor agora vai com nós. Pois não, tudo bem. Então, bota uma camisa, estava dormindo, bota uma camisa aí, uma roupa, eu fui e botei. E aí saiu, proseando. Eu não tenho queixa de maus trato nenhum da minha pessoa. Eles nem tiveram tempo de fazer mesmo, porque eles ficaram daí entre eles, não sabiam o que iam fazer. E aí abriram a porta do carro, fomos conversando, proseando.
Aí eu vi depois que constatei tudo, a coisa, o roubo dos 20 mil reais, é que me deu a convicção de que eles tinham certeza que me matavam no cativeiro. Senão eles não tinham roubado isso aí. Afinal de contas, era procuradores da Procuradoria-Geral da República, delegados civis de Brasília, o filho do presidente, Polícia Civil de Brasília. Não seriam tão burros assim de fazer aquilo dolosamente? Me levanto para lá e uma hora teriam de me largar. E aí ia estourar tudo isso. Então, depois que eu saí, que eu verifiquei todas as coisas, que eu tive a certeza de que eles sabiam que eu não saía vivo do cativeiro. Mas eles não sabiam que eu posso ficar sem comer, sem beber, se for necessário. E fiquei. Ofereciam de tudo. Eu só tomei água quando a Secretaria de Saúde do Distrito Federal mandou uma médica lá para ver como é que eu estava. E aí a gente conversando, mas por gestos, ela me deu a entender que eu podia confiar nela. Então ela começou a me suprir de água. E aí eu tomava água. Mas não comia nada, não precisava. Porque nós somos uma máquina movida a eletricidade. E é só saber usar essas energias, porque o que mantém a nossa vitalidade não são os nutrientes que entram pela nossa boca. É a energia elétrica que nos movimenta. Só que isso começou a dar medo neles. E aí já não me ofereciam mais comida. No começo queriam me obrigar a comer. Mas era mais ou menos velado assim, então eu procurava escandalizar o momento, para que todo mundo visse. Mas foi umas 3 tentativas e eles viram que alguma coisa estranha havia comigo. Que se eles soubessem que eu era profissional de inteligência com quase 70 anos de cancha, é claro que a Polícia Civil, por mais atrasada que seja, por mais crápulas que sejam, eles têm uma certa noçãozinha do que é um agente de inteligência. Não iam fazer aquela puxada. E aí, eu fiquei resignado ao momento, como Jesus ensina. Contra essa casta de demônio, é só a introspecção de consciência e o isolamento total do ambiente. Então, era o que eu fiz. Esse foi o pior de todos os atentados. Você foi para matar mesmo. E planejado nos mínimos detalhes. De 4 meses antes. Está tudo comentadinho. 4 meses antes, Carlos Bolsonaro botou no tweet dele que a qualquer momento a polícia ia fazer uma visitinha no meu escritório.
botou no Twitter. E as pessoas que vivem atrás disso me passavam. Eu fiz um pedido de providência imediato. E foi esse pedido de providência, inclusive, que tirou o meu agente que estava lá dentro, que era o juiz Sérgio Moro. Ele não tinha como você sair disso. E eu também não tinha como deixar passar, porque eu sabia. Nós aprendemos, e a vida nos ensina que é verdade. Onde levanta faísca, aconteceram labaredas. Que a faísca levantou, imediatamente eu tive de prevenir o bombeiro em cima da labareda que viria. E aí coloquei o expediente necessário ao então ministro Sérgio Moro. E fui administrando o momento. Até que aconteceu. E é data histórica porque foi com esse acontecimento que eu provei nos foros internacionais a constitucionalidade, a legitimidade, a institucionalidade e a necessidade do povo exercer diretamente o poder na forma como eu patrocinava. Então isso estava no que nós chamamos, no âmbito forense, de prova circunstancial. Quem vinha para o Brasil, os serviços de inteligência, todos eles sabiam da situação do Brasil. Mas, no âmbito forense, os juízes não têm obrigação de sair e ver o que está sendo denunciado para eles. Então, por isso existe a prova material. Não basta o advogado, o acusador, colocar o crime, o fato. Tem de apresentar para o juiz a prova material do fato, que é pelo conjunto de corpo de delito, com a prova material, que o juiz faz a convicção dele a respeito da natureza jurídica da imputação. E aí, eles produziram a prova material. Por isso que a minha amiga Esther sempre diz: você não é gênio coisa nenhuma, você não tem nada de especial. Lidar com essa gente aí é a mesma coisa que tomar pirulito da boca de neném. E é essa a verdade. Ministros do Supremo Tribunal Federal raciocinando pelo ânus e defecando pelo cérebro. E daí para fora, imagine o resto. E aqui então está. Isso aqui vai ser histórico, porque está no mundo inteiro. Isso aqui foi no que virou a tentativa do Bolsonaro me eliminar por assalto, numa engendração de besta, uma engendração de malaco mesmo, porque nem a polícia militar não se meteu nisso aqui, apenas a polícia civil. É uma coisa incompreensível. Tudo, não se compreende nada.
Me intimaram no dia 20, eu não estava lá, deixaram a intimação. O doutor Rodrigo, que estava me visitando, e a doutora Mércia, foi que receberam. Quando eu cheguei, eles mostraram o papel lá, tinha o pessoal da polícia civil, veio aqui em 4 homens para entregar esse papel. E daí, na madrugada daquele dia, eles fizeram o assalto. Então, eles tinham me intimado para mim comparecer na delegacia para explicar uma denúncia que tinha sobre mim lá por crime cibernético. Aí, quando eles apareceram lá, não tinham nada, tinham de ter um mandado de busca e apreensão, para me prender tinham de ter um mandado de prisão. Não tinha nada disso. Eles tinham certeza que eu estava sozinho no apartamento, porque eles foram lá, isso, o doutor Rodrigo me contou, eles especularam muito, a doutora Mércia também, perguntaram para ela várias vezes se eu tinha companhia ali dentro, e ela disse, não, o doutor não aceita ninguém com ele. Ele, durante o dia, tem pessoas que vêm aqui, ele recebe e tal, mas à noite ele fica sozinho. Eles não sabiam que estava na frente do bandido, aquela ingenuidade de falar nisso. Era o que eles queriam saber. Porque do jeito que eles entraram para me fuzilar imediato. E aquele arsenal que eles tinham, aí eles iam botar lá, lavrar o auto de que eu era terrorista, chefe de terrorismo, de uma organização terrorista, que eles botaram lá depois. Organização terrorista para matar juízes, promotores e autoridades políticas de Brasília. Só que não tinha. Para eu certificar isso aí, daí pegaram, porque eu uso isso aí no mundo da inteligência comum. Então eu tinha muito trabalho que eu imprimia fora de lá. E os pendrives estavam ali, aquelas coisinhas assim. Então a gente bota ali, mata não sei o que, as coisinhas. E eles pegaram aquilo e daí mostraram para a televisão, é aqui a prova. Era a prova deles. O resto que eles pegaram, que mostraram, ele não tinha prova nenhuma. Tinha passado pelo Supremo Tribunal Federal, tinha passado pela Polícia Federal, pelo Exército, por toda a parte. Era um documento oficial dos poderes e das instituições. Onde eles escancaravam ali o comunismo da China, charqueando cadáveres de gente, matando gente para comer. Eles quiseram usar isso, mas depois daí tal, documento do Supremo Tribunal Federal não era meu. Então você resumiu naqueles pedacinhos assim que eles tiravam dos pendrive ali. Só que o conteúdo do pendrive não tinha nada a ver com o papel assim. Aí vocês veem como eles lotam as cadeias de presos. A Polícia Civil, com o Ministério Público e esses tipos de juízes, que a Corregedoria Nacional de Justiça diz bandidos escondidos atrás da toga. Fabricam. Quiseram fabricar de mim. Mas quando Deus está no comando, é isso que acontece. Ele não enfrenta de arma em punho. Ele enfrenta como nós enfrentamos uma barata que quer entrar na nossa farinha. Não precisa vir com vassoura em cima nem nada, o bichinho desse tamanho assim. Acho engraçado que a maior parte das mulheres tem medo da barata. Eu não, eu sou diferente. Se a barata quer vir comer a minha farinha, eu deixo que coma. Minha irmãzinha. O mesmo Deus que me produziu, produziu ela também. Mas não censuro
os bebezinhos terráqueos de Deus aqui por não ter discernimento dessas coisas. Então aqui está eu e o doutor Belen, que fizeram uma coisa aqui. Doutor Eduardo Belli de Souza, meu amigo lá de Belo Horizonte. A gente ria para danado quando estava redigindo a coisa. Porque não cabe na nossa cabeça de um bandido, mesmo sendo bandido, mas para chegar a ter o staff de presidente da bandidagem organizada, ele precisa ter um certo destaque. E aqui não tem nada disso. É um verdadeiro estrume mesmo, caído das latrinas do inferno. Não tem outro jeito da gente explicar. E aí colocamos. E o Supremo Tribunal Federal solenemente solenizou a prova material do estado de massacre da nação brasileira, tipificando crime indiscutível contra a humanidade, porque é um genocídio de mais de 12 milhões de pessoas. Imagine, o genocídio na Alemanha foi de 6 milhões de pessoas e já provocou socorro humanitário da Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro foi para cima do Hitler. Agora imagine aqui a humanidade sofrendo um extermínio já em mais de 12 milhões de pessoas, que iniciou em 2003 e não parou mais. Desde 2008, dali para cá não fizemos mais levantamento estatístico. Aliás, 2018, finalzinho de 2018, foi a última estatística que fizemos. Estavam matando 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. Na Alemanha não matavam isso. Botavam lá nos campos de concentração, as pessoas morriam, mas não era tanto desse jeito. Então foi violentíssimo. O pessoal na área internacional que conhece isso aqui, diz que quando vem isso aqui tem revolvimento estomacal, dá vontade de vomitar. Hoje faz um ano que eles produziram a prova material que solidificou a intervenção constituinte no processo histórico que nós construímos na Constituição do Brasil para este momento. Então tá aqui, Supremo recebeu direitinho. Eu não tinha, eu dizia para o doutor Pedro, vamos fazendo, mas não acredito que o Supremo receba, eles são do grupo, eles são a frente avançada do banditismo no poder, vão receber isso aqui. De repente o doutor Baila aparece o seu rato. Eu olho, não acreditei, mas recebeu. Todos receberam aqui protocolo 0009158 14 de 9 de 2020 às 16h12. E aí foi autuado com o número 0024545/502020 ponto 1000000 em 16 de 9 de 2020. Designado relatora a ministra Carmen Lúcia.
Vocês verem o grau de analfabetismo desses ministros. Diz lá na Constituição, para serem ministros do Supremo Tribunal Federal, precisam de duas coisas: notório saber jurídico e ilibada conduta. Aqui, ó. São indefensáveis, porque qualquer um que vê isso aqui sabe que não tem notório saber jurídico nenhum, e muito menos ilibada conduta. Mas não milita em favor deles, quer dizer, não cabe alguém levantar num tribunal como defesa dos magistrados do Supremo Tribunal Federal ignorância da Constituição da República. É o que eles mais têm de saber é a Constituição. Porque a Constituição que institui o Estado Democrático de Direito, que é a máquina do poder. É como o automóvel, por exemplo. Então, tudo esse funcionalismo público e tudo aí, eles são como os mecânicos numa oficina. Podem saber tudo do automóvel, mas se eles não souberem dirigir, se eles não forem motorista, eles não sabem tirar o automóvel do lugar. É o que acontece hoje no Brasil. Eles não sabem manobrar o Estado Democrático de Direito. Eles não sabem o que fazer com o Estado Democrático de Direito. Aí ficam aí. Transformaram a democracia em cleptocracia, o país num sindicato de ladrões, e aí começaram a roubar o país, a matar o povo e a destruir a pátria. O que um Lula da Silva ia saber mais do que isso? E o povo, os que votam, a grande massa, é aquele que se contenta com uma ração de fome. Deu a raçãozinha para ele. Aquilo que, quando o Império Romano começou a ir à bancarrota, era o pão e o circo. É o que acontece no Brasil. Os votantes, eles vivem pelo pão e o circo. É tanto que não tem raciocínio sobre nada. Eles são a favor e contra. A favor ou contra é o lado que a televisão, a mídia, aí, quer dizer, a falação maior, aí eles ficam daquele lado. Não tem cérebro. E aí então, isso aqui, isso é documento, isso aqui ainda está em trâmite. Mas encerrou toda a cúpula da tirania comunista, canibal, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos que operam pelo Estado paralelo, terrorista policial judiciário de bandidos. Eles não sabem sintetizar uma dinâmica política, assim porque eles não são profissionais. Por isso o federal falava em serviço de inteligência, eu comecei a dizer, parem, bobagem aí, não tem inteligência coisa nenhuma, vocês têm um servicinho aí de informação. A inteligência é outra coisa. Agora eu quase não falo mais de inteligência, estão tudo perdido aí. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles tinham de ler, eles tinham de mandar o ofício, porque nos Estados Unidos, no país do primeiro mundo, quando a pessoa assume um cargo desses, por exemplo, que precisa entrar no mundo da inteligência, e eles não conhecem, aí ele começa a mandar ofício, porque está ali, os chefes, está ali onde se dirige, através dos ofícios que eles recebem, eles vão dominando o assunto.
Que é o que eu tive que começar a dizer para os ministros do Supremo Tribunal Federal, até para a nossa própria Força Armada. Vocês têm de receber tudo o expediente que eu estou fazendo aqui, não era preciso tudo isso. Mas vocês têm de receber e ler, e aí entre em contato com os serviços de inteligência no mundo inteiro, através dos ofícios deles e tal, vocês vão se enfronhando na coisa, não vão ser um profissional, mas vão entender daí a coisa. A Polícia Federal está fazendo isso. E o CIE, enfim, o Centro de Inteligência das Forças Armadas também. Então, um ano após, em homenagem à tirania do poder, eu vou ler aqui só os nomes e o nome da ação. Isso aí o diretor, um dos diretores do Supremo que me disse lá, e os advogados que atuam lá dentro de assessor dos ministros, nunca tínhamos visto uma ação dessas. Tem gente até hoje revirando livros de direito penal lá para ver se entendem a coisa. Ação cautelar criminal originária de reconhecimento e de autoria do crime de extermínio da humanidade que ela sofre no genocídio da nação brasileira e na destruição do Brasil, para fins dos saneamentos correcionais que a lei, o direito e o bom senso determinarem pela justiça. Contra Jair Messias Bolsonaro, brasileiro, casado, capitão do Exército reformado, com endereço no Palácio da Alvorada e Palácio do Planalto, em Brasília. Antônio Hamilton Martins Mourão, Walter Souza Braga Neto, Michel Miguel Elias Temer Lúlia, Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Dilma Havana Rousseff, Rosa Maria Weber, Raquel Ferreira Dodge, Rodrigo Felim Ibarra Epitácio Maia, David Alcolumbre Tobelém, Eunice Oliveira, José Antônio Dias Toffoli, Rodrigo Janot, Gilmar Ferreira Mendes, Renan Vasconcelos Calheiros, José Ribamar Araújo da Costa Sarney, João Cunha, Severino Cavalcante, Aldo Rebelo, Arlindo Chinagre, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, Ibanez Rocha Barros Júnior, Anderson Gustavo Torres. Esta é uma peça. Carlos Julião, delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Dario Tarciano de Freitas Júnior, delegado de Polícia do Distrito Federal. Todos com endereço na Corregedoria Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Maria Rita Teisan Marques de Oliveira, juíza de direito com endereço na Justiça de Primeira Instância do Distrito Federal. Lorena Alves Ocampo, juíza federal. Dina Maria Vandulei da Silva, juíza federal. Francisco Cordevila, juiz federal. Marcos Vinícius Reis Bastos, juiz federal. Maria do Carmo Cardoso, desembargadora. Melina Castro Montoya Flores, procuradora da República. Peterson de Paula Pereira, procurador da República. Mário Alves Pereira, procurador da República. Rafael do Nascimento Pinto, Polícia Civil. Márcia Cristina Barros e Silva dos Reis, Polícia Civil. Cláudia Cristina Gefroy Zaraite Veiga, Polícia Civil. Luiz Pereira de Lira Neto, Polícia Civil. Leonardo Barros Mendes de Moraes, Polícia Civil.
Rafael do Nascimento Pinto, Polícia Civil. Márcia Cristina Barros e Silva dos Reis, Polícia Civil. Cláudia Cristina Gefroy Zaraite Veiga, Polícia Civil. Luiz Pereira de Lira Neto, Polícia Civil. Leonardo Barros Mendes de Moraes, Polícia Civil. Fernanda Moya Rocha Caldas, Polícia Civil. Fernando de Castro Dutra, Polícia Civil. Gilberto Teles Coelho, Polícia Civil. Gabriel Morgado da Fonseca, Polícia Civil. Maria Alves Medeiros, Polícia Civil. Luciana da Silva Pedron, Polícia Civil. Todos com endereço na Corregedoria Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Carlos Henrique Schroeder, diretor da TV Globo. Luiz Carlos Costa, diretor da TV Record. Murilo Fraga, diretor da TV SBT. Ricardo Gandor, diretor da CBN. Douglas Tavarolo, diretor da CNN. Renato Matsusnaga, diretor do Jornal de Brasília. Álvaro Teixeira da Costa, diretor do Jornal Correio Brasiliense. Renato Rovai, diretor-presidente da revista Fórum. E aí vem a quadrilha escondida. Alice Maria Gonzalez Barros, Antônio Flávio de Oliveira, Benjamin Zilmer, Carlos Maria da Silva, e vem vindo. É uma corja muito grande aqui. Um detalhe, inclusive, Ellen Grace, Gilmar Mendes, Inocêncio Martires Coelho, Ives Gandra Martins, Ivo Dantas, José Torres Pereira Júnior, enfim, coisas que nós do mundo da inteligência sabemos levantar. E aí vem, daí Fábio Coelho, diretor-geral do Google Brasil, Pichal Sundarjan, Indiano Céu, da Google, e Daniele Pantilhades, editora da revista Jus Brasil. Daí vem a qualificação deles, aí a nossa legitimidade. Porque nós estamos fazendo essa intervenção no poder? Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, nas respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Isto aqui é lição de sociologia penal, que não é permitido a nenhum agente, a nenhum delegado de polícia, a nenhum escrivão de polícia ignorar. Isto aqui é licionado nas escolas de polícia. Então, outro argumento. O evento mostra que, além do massacre, a nação está sem furo de socorro no regime, porque a qualquer poder, perante qualquer autoridade, ela peticiona o próprio bandido ou a protetor dele, num ambiente de tamanha mediocridade e burrice, que os agentes de autoridade raciocinam pelo ânus e defecam pelo cérebro. E daí, a exposição deu 48 laudas, porque daí vem toda a prova que a gente precisa mencionar. E aí vem tudo, a curriola que presta serviço para a organização criminosa por fora, que nós chamamos Anéis de Saturno, onde ficam os puxa-saco, guarda-saco, cheira-peido, limpa-bosta, tudo aí. E eles pensam que são alguma coisa, porque no meio ali está um chefe que se diz procurador da República,
Bota um negocinho preto ali e para eles é tudo. Outro que, ministro do Supremo Tribunal Federal, comedor de feijão como qualquer outro, cheio de problemas na vida como qualquer outro aí, mas daí bota aquela capa lá de urubu, e aí saiu fora do planeta, um deus olimpial. Agora, eu não estou aqui para proteger os deuses do Olimpo, esses não preciso. Eu estou aqui para patrocinar o fim disso e a instalação da civilização que a Constituição brasileira projeta. A marcha da família com Deus pela liberdade. Que se traduz na civilização constitucional espiritualista religiosa brasileira, que é Jesus agora, com a Operação Apocalipse, instrumentalizada com o governo constituinte do Brasil, que está no pedaço. Para quê? Para cumprir a sentença que ele deu há 2000 anos atrás sobre essa casta que assumiu o poder no país. Poder não é só que está no Palácio do Planalto, nas governadorias aí. Começa na organização social, nas religiões. Quem é que botou o bandido Bolsonaro no poder? Foram os evangélicos. Então começam os demônios aí. E ele sabia disso há 2000 anos atrás, quando ele deu a sentença. Ele disse: vamos se achegar todos a mim, para me mostrar suas grandezas, suas santidades, a sua fé e o que eles fizeram por mim. Como eu sou Deus, eu não preciso que ninguém faça nada por mim. Nisso vão se identificar como demônios. E eu vou lhes dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. E sobre as vítimas, ele também deu a sentença, que veio para executar agora, e já está executando. Aquele que acredita em mim e permanecer comigo até o fim, lhe darei a coroa da vida em 1,4 trilhões de dólares. E ele governará comigo para sempre. Então a qualquer momento, eu vou me apresentar para o Brasil e para o mundo, já executando a sentença de Jesus, de distribuir a coroa da vida para aqueles que acreditam na gente e estão com a gente. Eu estou iniciando o expediente ordinário da Presidência da República, doando R$500.000. Já mandei imprimir todos os títulos aí, já estão para me entregar. R$500.000 para todos os que se queixarem para mim que estão passando fome, estão na miséria. Que Jair Bolsonaro iniciou seu expediente tomando o subsídio das velhinhas aposentadas, dos pensionistas por doença, da Previdência Social, tomando o dinheiro da saúde pública. Vocês não sabem. Ele passou todo o dinheiro do Ministério da Saúde para o Ministério da Economia.
para poder fazer as manobras dele para emitir real frio. Não tem mais por onde tirar dinheiro. Eu já estou com a comissão que há 32 anos atrás nós instituímos na Constituição para fornecer o persecutório institucional de Estado, no qual vão ser intimados todos os países do mundo, porque nós não sabemos quem é credor da nossa pseudo dívida externa. Então isso vai correr perante um tribunal internacional. Já foi notificado a respeito, recebeu a notificação. E agora então, dentro de pouquinhos dias, agora eu estarei anunciando ao Brasil a comissão que eu nomeei para fazer o persecutório institucional de Estado sobre a corrupção no Brasil. É muito diferente disso que vocês ficam questionando aí. A corrupção no Brasil, ela está alicerçada no Itamaraty, deve ser a política externa do Brasil, através de embaixadas, consulados, serviços de política externa. O Lula abriu em todo mundo. E o paizinho, quanto mais miserável, mais serviços diplomáticos tinha lá dentro. E na dívida externa. Vocês não vê que eles não falam mais em dívida externa? Era o cavalo de batalha deles contra nós quando nós estávamos no poder, de 64 a 85. Chamavam nós de chapéu de polaco para frente, vendilhões para o FMI, dominados pelo capitalismo. Aí a imprensa da época ainda, se eles queimaram, nós ainda temos as cópias. Silenciaram. E o Lula disse que pagou a dívida externa. Mentira, vai vir a público a famosa fita do diálogo dele com FHC no elevador. A famosa fita do elevador, que ninguém sabe. Nós vamos apresentar ao mundo. Porque dívida não se paga com milagre, não se paga com conversa. Se os militares deixaram o país com uma dívida de cento e poucos milhões de dólares, é porque não puderam liquidar. Depois essa dívida ascendeu no período do FHC para 486 bilhões de dólares. E não fizeram absolutamente nada, pelo contrário, começou o processo de depredação do país. E daí entra o Lula, o cavalo de batalha do PT, do Lula, das esquerdas, era a dívida externa e o FMI. De repente Lula, e daí Lula saiu dizendo, o PT pagou a dívida externa do Brasil. Mentira! Na conversa do elevador, os dois sozinhos fechados lá dentro. Mas eles esqueceram de desligar o gravador, que o elevador privativo da presidência no Palácio do Planalto, não sei se eles têm ainda, mas tinha naquele tempo. Tinha um gravador para qualquer emergência que acontecia ali. É que nem a caixa preta dos aviões, ficava registrado. E a menos que o presidente, que era o ocupante oficial dele, desligasse o gravador. Porque quando abria a porta do elevador, já
esse movimento da porta já ligava o gravador. Aí se o presidente desligasse, mas ele não desligou. E aí ficou aquela prosa deles lá, de bastante tempo, tudo gravado. E ali, o Fernando Henrique Cardoso contou para ele como é que tinha acabado com a dívida externa, falando, não existe, Lula, não existe mais dívida externa no país. Ela estava prescrita e os tribunais lá fora já conheceram a prescrição. Aí eles enrolavam com aquela conversinha e tal, e até que aí noticiaram. Lula pagou a dívida externa do Brasil. Nunca mostrou qual é a forma de pagamento. E quem eram os credores? O PT tinha obrigação de mostrar isso aí. Olha, os credores do Brasil eram estes aqui. E o Lula tirou o dinheiro para pagar a dívida externa do Brasil disto. Tinha ser claro, era o cavalo de batalha deles. Saiu nada. Porque não existia dívida externa do Brasil, estava tudo prescrito. Como a moça aí botou a boca no mundo esses dias. Eu, inclusive, pedi para reproduzir o vídeo dela para todo mundo, que está absolutamente verdadeiro. Tanto que, no ato das disposições constitucionais transitórias, nós colocamos lá a obrigação do Congresso Nacional criar a comissão de investigação da dívida externa brasileira, porque ela já estava prescrita. Era só nós oficializar isso nos foros internacionais. Que o Fernando Henrique Cardoso fez. E eu não vou contar o resto, porque se contar o filme não perde a graça. Vai ser contado quando os jornais da Europa inteira estamparem manchete. Presidente Constituinte do Brasil confisca prédio na rua tal e tal e tal, assim na cidade de Paris, onde morava o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente Constituinte do Brasil ingressa em tal foro internacional com o pedido de nulidade de todo o endividamento que acusam o Brasil de ser agente passivo. Presidente do Brasil requisita no mundo inteiro nióbio, diamante, ouro para o tesouro brasileiro. Vocês vão ver o que é o velhinho agora em termos de direito. E as manchetes no Brasil. Por 2 anos, eu tenho certeza de que o Brasil ocupará todas as manchetes diárias do mundo. Não por banditismo, mas mostrando a justiça que o grau de conhecimento da humanidade já tinha atingido. Mas nunca teve chefes de Estado que conseguisse manobrar as estruturas institucionais internacionais. Presidente John Kennedy ensaiou fazer isso, levou 3 tiros na cabeça. Presidente Reagan tentou, por vias muito disfarçadas e tal, empreender a política do John Kennedy, levou uma facada na barriga. E os chefes de Estado desse nível
É claro que acabam descobrindo, vocês não sabem até entrar no poder, eles acabam tendo conhecimento da coisa. E nem todo mundo é desonesto. Tem grandes chefes de Estado aí. Mas fica pensando como a nossa querida e invulgar magistrada, para orgulho das nossas mulheres, que agora vão vir à tona na história e na vida do país, ministra Eliane Calmon. Bandidos se escondem atrás da toga. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E a Corregedoria Nacional de Justiça se preserva das medidas necessárias. Não por irresponsabilidade nossa, mas porque o sistema não funciona contra o banditismo no poder. E aí vou eu, pelo título de Corregedora Nacional da Justiça, expor a minha carreira e, o pior, expor a minha vida numa denúncia que não encontrará eco. E é assim que as corregedorias estaduais de justiça também procedem. Não é que todos os magistrados sejam imputáveis. O sistema não abriga uma justiça limpa. E ela tinha toda a razão. Então, chegou ao fim disso. Eu não tive vida particular. Esse é o preço da escolha de uma vocação. Minhas 6 filhas e meu filho, eu não vi crescer. Tenho a minha bisnetinha, que ainda não conheço. Eu sou humano como vocês. Tenho meus pontos fracos. De verdadeiro humano. Tenho uma família. E já está mais ou menos exposta aí pelas redes, não profundamente, por questão de segurança delas. Mas eu escolhi o que eu estou terminando agora. E reconheço que se é uma pessoa que tem de estar todos os dias agradecendo a Deus pelo destino que escolheu, sou eu. Porque a ausência da vida das minhas filhas, do meu filho, Deus me permitiu compensar com a presença que vou deixar a eles de geração para geração, de uma pátria bem construída, sobre sólidos fundamentos de liberdade,
para que nessa pátria eles, pelos séculos afora, realizem suas vocações de acordo com suas soberanias de consciência. Num país verdadeiramente democrático, verdadeiramente livre, porque ninguém vai mais saber o que é um político, que não vai mais existir na democracia direta do Brasil, com o povo no poder. E o mais bonito, esse povo constituído de poder civil com a sua força militar. De tal forma que as gerações que começarem agora não vão conceber o poder civil no Brasil que não esteja fundido com sua força militar, como nós instituímos na Constituição da República. E por essa instituição salvamos o Brasil, que as nossas mulheres não querem que seja comunista e nem que abrigue uma nação escrava. Marcha quer dizer militares em campo. Família, que quer dizer nação. Poder civil, com sua força militar. Com Deus no comando. E a liberdade por ideal inegociável. É o que a nação brasileira militar, com 4 civis e 4 militares no gabinete parlamentar da presidência da República, reiniciaram no dia 31 de março de 2021, acrescido agora do que nós não tínhamos em 64. A Operação Apocalipse, que foi instaurada no dia 5 de outubro de 2020, sobre a qual nós, humildemente, mas de peito estufado como trabalhadores de Deus, dizemos: estamos a serviço de Jesus, que está de volta, para implantar no mundo o reino de Deus. Certamente a terra vai deixar de ser o seu jardim de passeio que ele tinha sumido daqui pela destruição que nós ocasionamos a esse jardim. Mas agora o Sistema Quântico de Saúde do Brasil tem a Terra como primeiro paciente, já com a receita estabelecida. Vamos começar a revigorar a Terra, a revivificar a Terra pelo rio Tietê e o rio São Francisco. Isso já não está o povo testemunhando o canteiro de obra em ação, porque essa bandidagem, ou seja, esses demônios que estão no poder, nos impedem de todas as maneiras. E nós não estamos dispostos a enfrentá-los com violência, porque Deus os tirará do nosso caminho, da maneira como ele tira o diabo das importunações que ele lança no mundo. E desta vez Jesus disse: desta vez ele será preso no inferno
para nunca mais perturbar a ti. Então hoje, dia 21 de maio, quando esta milícia, que eu li os nomes aqui para vocês, do documento que embasa o povo no exercício direto do poder, para ninguém dizer que é golpe, que é ditadura. O jurista que ajudou a escrever a Constituição do Brasil foi quem encaminhou nos furos isto aqui, e pela via forense sustentou o povo ao exercício direto do poder. É direito, é justiça, não é arma, embora as armas façam a nossa retaguarda. É povo civilizado, é democracia, para ensinar o mundo o que é um Estado democrático, o que é um povo regido por uma Constituição, o que é um povo de bom senso e educado pelo direito. Não é uma comemoração de data, porque esse tipo de data não se comemora. A gente relembra ela para que nunca mais esses acontecimentos se repitam dentro da civilização brasileira. Esta milícia que vocês veem o quanto é grande e como ela se organiza. Não é bandidinho do Rio de Janeiro, não. E por falar em bandidinho do Rio de Janeiro, a mesma milícia que fez este ataque aqui no dia 21 de maio de 2020 foi a mesma milícia, com outras pessoas, é claro, mas a mesma. O mesmo modus operandi, a mesma razão para a operação, que fuzilou na madrugada do dia 6 deste mês, Jacarezinho, no Rio de Janeiro, 28 pessoas. Não tinham condenação sobre si. Então estavam sob a proteção do artigo 5º da Constituição da República, que diz: ninguém pode ser considerado culpado sem sentença judicial transitada em julgado que assim o considere. E foi esse artigo que o Supremo Tribunal Federal aplicou para tirar Luiz Inácio Lula da Silva, o maior bandido deste país, da cadeia. Não anulou a sentença dele. Ele continua com a sentença. Mas eles fizeram de tudo para que a sentença não passasse do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. Parece que uma ou duas chegou ali, o resto tudo nem chegou ali ainda. E então não transitou em julgado, ele está condenado, mas não transitou em julgado. Como ele ameaçou de abrir a boca, e aí o que o Supremo fez? Aplicou a Constituição e soltou ele. E o Gilmar não cansa de explicar isso, que ele continua condenado. Apenas estão cumprindo a Constituição. Na hora que os recursos dele subir ao Supremo, o Supremo confirmar a sentença, ele volta para a cadeia. Se não confirmar, ele continua livre. Safados, bandidos. Agora os 28 que eles colocaram no mundo aí como aliciador de criança para o tráfico, depois disseram que era traficante e depois disseram que tinha armas. Mentiroso, iam fazer a mesma coisa comigo, me matar e plantar um arsenal em cima de mim,
para dizer que era tudo arma minha, porque eu pedi a requisição ao secretário de segurança, que é este outro safado que agora o amo-chefe dele trouxe ele para Ministério da Justiça. E eu já estou em cima dele pedindo esclarecimento sobre a atuação da quadrilha em Jacarezinho. O seu Anderson Gustavo Torres, que para meu constrangimento é da Polícia Federal. Mas não existe nenhuma organização no mundo que seja absolutamente sadia. Não tem. « 28 pessoas fuziladas dentro dos seus barracos. De manhã cedo, como quiseram fazer comigo. O mesmo modus operandi, a mesma organização. Porque uma foi aqui em Brasília, outra foi no Rio de Janeiro. E assim como eles terminaram aqui de Brasília, em seguida, Jair Messias Bolsonaro estava em reunião com Anderson da Segurança Pública, mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Em seguida, Jair Bolsonaro estava lá em reunião com o governador do estado. Isso tudo vai juntando as pedras no tabuleiro para nós daí apresentar o jogo quando chegar a hora para a nação brasileira e para o mundo. As máfias bolsonarianas, acredite, são muito mais bem organizadas do que a máfia italiana. 34 anos, Jair Messias Bolsonaro, tenente do Exército, que não fez outra coisa a não ser formar máfia, formar milícias. É claro que ele tinha de ter feito uma organização assim. E o secretário de Segurança não apresentou o documento que eu pedi, que a Polícia Civil tinha de ter enviado a ele. A cópia do inquérito policial contra mim, com provas evidentes de que eu tinha me recusado a qualquer investigação direta da Polícia Civil, que eu tinha passado de violência, passado com o crime, com o terrorismo, o mandado da justiça competente, que não era justiça comum, porque eles mesmos reconheceram, fizeram as folias, não sabiam daí o que fazer. Mandava para a Justiça Federal mandava para a Justiça Comum mandava para a Justiça Federal, acabou no Tribunal Federal, e não sabia o que fazer até hoje. Só que eu sabia o que fazer. Está aqui a prova material do corpo de delito, que prova ao mundo inteiro o massacre em que vive a nação brasileira. Não num Estado democrático de direito, mas numa organização em que as instituições se transformaram em abrigo de quadrilhas de bandidos, operando o crime abertamente contra um povo absolutamente indefeso, como está aqui a vítima disto. Um velhinho com quase 100 anos. Não tinha nenhum instrumento de metal que não fosse garfos e facas e coisa de cozinha ali dentro. E é claro, tinha uma jaqueta com 20 mil reais no bolso. E que
os patrocinadores da minha sobrevivência tinham me dado. Tudo documentadinho. O que 20 mil reais tinha a ver com crime de imprensa? Computadores? O que uma par de abotoadura de ouro de pregador de gravata de ouro tinha a ver com crime de imprensa, se era isso? Eles botaram. Os jornais estão tudo aí. Inclusive, foi fotografado inteirinho, porque tinha câmeras lá e eles não conseguiam nem localizar os tambores que são e apavoramento que estava. Era um circuito de câmeras lá dentro muito bem montado. Aí eu vou patrocinar do meu bolso. Não vai ficar nenhum brasileiro que não vai ver esse filme do dia em que o povo brasileiro sofreu um assalto por uma milícia da bandidagem que chegou a dominar o Brasil de 2003 até agora. Todas as nossas crianças vão ver esse filme. Não permitir que fizesse nenhum corte, do jeito que as câmeras registraram, a nossa criançada vai ver. E não vai ter censura, porque eu vou ser o chefe. E não tem nada para ser censurado ali para as crianças. Não tem nem violência, porque a violência era me matarem e eu não reagi. Me portei como vovozinho, se divertindo com a molecada que tinham vindo ali fazer uma folia, como fizeram com Jesus. Se reuniram tudo na frente do palácio do Pilatos, gritando para Pilatos crucificar eles. Pilatos crucificou. Aí ficam tudo aos pés da cruz lá, gritando desesperado: Jesus, desce daí. Desce daí, Jesus. Aí foi que ele viu. Entregaram ele para os romanos, o plano feito por Judas. Certo de que ele ia virar mesmo com Pilatos e ia começar a matar os romanos lá dentro. Porque o objetivo deles é o que eu vejo hoje na intervenção. O objetivo do nosso povo é eu assumir de uma vez, como eles dizem ali, subir a rampa do palácio e daí assumir lá para tirar eles da miséria que eles estão. Era a mesma coisa do povo judeu naquela época, queria sair da escravidão romana. Não queria saber se Jesus era Deus, fosse lá o que fosse. Eles sabiam que Jesus tinha poder extraordinário e podia matar os romanos com palavras, não precisava usar arma. Aí acompanharam ele até a crucificação, tudo muito certo. Quando botaram ele lá na cruz, ele vai arrebentar a cruz e tudo, e ali é que vai acontecer o estrondo. E até ficaram eufóricos quando o mundo escureceu, anoiteceu. E eles pensaram que o mundo ia se acabar. Daí as pessoas ficaram assustadas. Será que ele vai matar os romanos e tudo nós juntos? Ele clareou de novo. E eles gritando. O sentido da coisa era assim. Assim como você curou nós, ressuscitou nós dos mortos. Desça daí. Acaba com esses romanos aí que estão fazendo o que você está sofrendo, estão fazendo para nós. E foi que Jesus entendeu que eles queriam. Agora, eu não posso apressar as coisas porque a nação brasileira está morrendo de fome. Isso me dói demais. Eu nem ando mais por aí, como eu fiz uma vez, que agora a minha capacidade de resistência não suporta. E eu tento manter equilíbrio total agora. Eu sei o que é pessoa passando miséria aí nas ruas, relento, uns dormindo embaixo das marquises por aí. E não é meia dúzia de pessoas, são milhares. Eu tenho um levantamento aqui que há 2 meses atrás dava 11 milhões de pessoas no Brasil inteiro desse jeito.
11 milhões, imagina, dá uma nação. População maior do que a do Uruguai. Tudo para ser destruída ao relento pela miséria. Enquanto isso, o governador que mandou me assaltar para me matar, Ibanez Rocha, compra uma mansão por 24 milhões de reais. Eu sei desde o dia que o bisavô dele nasceu e por onde passaram. Como conheço todos os donos de mansões de Brasília. Não estou aqui para justicialismo, mas eu tenho certeza, tenho convicção. No vídeo de ontem eu digo isso. Convicção absoluta de que Jesus voltou para cumprir a sentença dele. Eu não tenho nada com isso. Foi pronunciada há 2000 anos atrás. Eu sou o chefe do governo constituinte do Brasil que instrumentaliza a Operação Apocalipse, que é ele, o magistrado divino. Vocês acham que isso aí, essa composição ia sair da cabeça de um ser humano? Mesmo sendo alienígena. Não saía. Então Jesus organizou a coisa. E claro, ele nem se apresentou ainda para começar o serviço. Primeiro eu vou me apresentar agora para a nação. Vou esperar vir os títulos, tudo. É provável que esse dia comece na igreja, na capela do exército, porque é muito bonito, se é Jesus que está no comando, nós ter a humildade de não sair mais do nosso poder político, mas já assumindo com esse poder político, nascendo do poder da fé. Esse poder da fé que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa plantaram nesta terra com a Catedral de Brasília, que não é uma igreja, é um monumento da fé do povo brasileiro. Muito obrigado. Deus nos abençoe. E amanhã, sábado, que dentro de poucos dias vai ser oficializado. Sábado e domingo na civilização brasileira vai ser aquilo que Moisés instituiu lá bem atrás na civilização judaica. Esses 2 dias é da nação. Cada pessoinha, nesses 2 dias, é para desfrutar de segunda a sexta que ela esteve ocupada no trabalho. 2 dias para ela dançar, se divertir, pular, jogar futebol, fazer tudo que o povo brasileiro gosta de fazer, porque não vai ter nada proibido. Vão ter exigências doutrinárias de moralidade, de bons costumes, de harmonia e de fraternidade nacional.
Mas isso faz parte de toda a ocupação, a extravagância de vida sadia. Não vai faltar a cachaçinha brasileira, para aqueles que gostam de tomar, eu também gosto. Não vai faltar o bom vinho brasileiro. Vai faltar, é claro, essa venenaiada que vem de fora. Não vai faltar o chopinho, a nossa cervejinha. Cerveja, o chopp, são bebidas saudáveis. É o fermento devido de cevada. Com uma cachaça pura, a nossa cachaçinha pura, ela é saudável. Não é para encher a cara e ficar bêbado, não. Um traguinho antes do churrasco faz bem. Não vai faltar carne. Carne gorda, de gado criado sem hormônio. Porque vai acabar o agronegócio, já falei, aí já se acabou, já está o decreto pronto. Nós não temos mais bandido para sustentar com carga de imposto. Os impostos vão ser produzidos para a construção física do país, que pertence ao poder público fazer. O restante tudo é da iniciativa privada. Então, essas coisas, quer dizer, a commodity, o agronegócio, que eram os cavalos-chefes da extorsão tributária que sustenta a bandidagem no poder, se acabou. Não temos mais bandido para sustentar. Não temos mais agronegócio também, que era só para sustentar bandidos no poder e banqueiros no sistema financeiro, de bandidagem, de demônios, que não existia dinheiro. Então, como eu já contei ontem, a coisa que eu mais gostava era de dar calote em banco, gosto até hoje. Não estou fazendo agora porque não consigo fazer, dar conta do expediente, não estava fazendo. Era anular dívidas de agricultores nos bancos. E ainda processar o banqueiro. E cobrar indenização ainda. Se eu sou jurista, bandido é claro que não dá um pulo comigo. E as ações estão tudo por aí pelas comarcas. Depois, se alguém quiser levantar isso aí, eu vou dar aquilo que a ética profissional permitir. E cada dia é um passo para dentro da responsabilidade efetiva de conduzir esta querida nação de Deus. Isso dá uma satisfação enorme na gente. Não é um povo qualquer aí, não. É o povo brasileiro de Deus, sem raça, porque constitui a família de terráqueos na terra, quando aqui Deus acabou com todas as diferenças raciais, através da miscigenação, e fez do povo brasileiro a síntese da raça humana na terra. Depois do povo brasileiro, não existem raças. Existe a raça humana na terra dos filhos de Deus, que está começando agora. Deus instalar o meio ambiente para isso. Como ele prometeu: passearei entre vós e verei o carneirinho dormindo com o leão, e um povo em festa, sob a minha misericórdia e graça. Muito obrigado. Deus vos abençoe.